Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos buscar do nosso Deus o amor, a graça, as bênçãos e as misericórdias sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um de nossos familiares, sobre a vida daqueles que não conhecem Deus, porque temos que orar por aqueles que não sabem amar, adorar e glorificar o nosso Pai. Essa é a nossa intenção, de levar sempre a palavra de Deus para aqueles que conhecem o Pai, que já são igrejas do Senhor, mas também para aqueles que não o conhecem e que não sabem do grande amor que Ele tem por cada um. Meus irmãos, vamos nessa manhã trazer um estudo que tem por tema: quando somos justificados pelo amor de Deus. A Bíblia em que estamos meditando, Almeida Corrigido Fiel, e o texto básico está em Lucas 18, do verso 2 a 8, que nos fala: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, estamos estudando hoje mais uma das parábolas que foi utilizada por Jesus para nos dar ensinamentos de como devemos nos apresentarmos a Deus. Acho uma das coisas mais difíceis no cristianismo, a maneira de como será chegar à presença do Senhor e obter dele o favor. Vamos tentar entender o que Jesus está querendo nos ensinar. Vamos iniciar buscando entender o contexto da história, o que podemos entender. Todos nós, quando nos posicionamos em oração, é para colocarmos diante do Pai as nossas razões. E vamos sempre pretender dizer a Deus que temos razão para pedir. Aquela viúva, por certo, estava buscando receber o que a ela cabia por direito, pois a única coisa que disse ao juiz foi: faze-me justiça contra o meu adversário. Lucas 18, verso 3. A palavra não nos fala o que ela reivindicava, o que ela achava ter direito. Jesus não revelou isso aos discípulos e nem a nós. Eles devem ter entendido, do mesmo modo que nós estamos entendendo, que a mulher viúva e desvalida, sem recursos e que não tinha ninguém que a defendesse, não tinha direito para constituir um defensor e nem para oferecer algum suborno, pois não tinha dinheiro para isso. Sua única defesa era perseverança, era fazer com que aquele juiz pudesse entender a sua necessidade? Não. O que pretendia era fazer com que visse o seu direito. E é comum orarmos a Deus esquecidos de que Ele é um juiz justo e colocarmos diante dele os nossos problemas e nossas necessidades. Mas nós esquecemos de buscar do Pai o nosso direito de filhos. É nesse direito que reside as suas promessas. Isto está na palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, verso 12.
É como filhos que vamos reivindicar do Pai o nosso direito de filho. Nós recebemos ensinamentos de que aquela mulher era inoportuna. Não somos ensinados a entender que aquela mulher não importunava, o que queria era ver reconhecido o seu direito. Havia algo que a ela pertencia por direito, mas que dependia de ser reconhecido por aquele juiz. Para que viesse a receber, dependia daquele homem, juiz injusto. Jesus estava dizendo que na condição de viúva esperava-se que se comportasse como uma vítima desamparada, mas em vez disso era não se ver como sendo uma vítima e assumir a posição de quem vai lutar para ver seu direito ser reconhecido. Invade o mundo dos homens, apresenta-se diante do juiz e, quando recusada, persiste até que o juiz decide por julgar a sua causa. Nisso vemos uma outra parábola que Jesus contou, que assim nos fala: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, verso 9 e 10. Jesus está falando da importância que tem a perseverança na oração, de que não nos basta orar sem fé, pois quando oramos sem fé, logo desistimos de continuar orando por aquilo que buscamos junto ao Senhor. Foi por isso que Jesus, após ter contado uma parábola que fala da persistência de reivindicarmos junto ao Pai o que achamos ser nosso direito, desistimos. E Jesus nos fala que podemos até não sermos atendidos pela amizade, mas que seremos atendidos pela importunação. Isso encontramos em outra parábola. Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-nos por ser amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Lucas 11, versos 6 e 8. Podemos aprender com Jesus que não basta orarmos, há um importante aspecto da oração, que aquele que busca recebe do Senhor algo que sabe ter direito, com perseverança diante do justo juiz. O cristão que reconhece e que conhece a palavra age como o apóstolo Paulo. Ele entendeu e nos recomenda a que também venhamos a entender. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, verso 12. Na carta escrita aos Efésios, encontramos a palavra nos recomendando: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, verso 18. E insiste em Colossenses: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4, verso 2. O que recebemos da palavra em Filipenses nos mostra a importância de tudo aquilo que Jesus nos mostra na parábola que estamos estudando. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4, verso 6. Com ações de graça e não com murmurações. Há um outro aspecto nessa parábola
que pode não ser revelada no primeiro momento. Mas Jesus não nos fala que aquela mulher pediu ao juiz que era iníquo, que não acreditava em Deus e que, portanto, não havia nele nenhuma bondade ou misericórdia por ninguém. Seu coração estava sujeito a fazer qualquer coisa, mesmo que fosse para prejudicar alguém. Mas em nenhum momento aquela mulher pede que o juiz reconheça o seu direito e que cometa vingança contra quem a está prejudicando. Ela está sendo prejudicada por alguém que não tem escrúpulo, mas ela não pede ao juiz que assim haja contra aquele que está roubando um direito que é seu. A única coisa que pede é: faze-me justiça contra o meu adversário. Fazer justiça é devolver o direito a quem o tem. Pedir por justiça é saber que receberá de volta o que foi tirado. E tirar de quem vem se beneficiando de alguma coisa que a ele não pertence e devolver a quem dê direito. É assim que o Senhor nos faz justiça, dando a cada um o que lhes pertence. E foi assim que Jesus falou. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Marcos 12, verso 17. Vamos buscar na justiça de Deus, usando a nossa fé, perseverando em oração, a solução de nossas causas, sem usarmos de nossa força para nos vingarmos de quem nos prejudica, evitando fazer orações contrárias, mas sempre clamando a Deus que faça sua justiça. Se temos direito, que Ele nos restitua o que nos foi tirado. E se alguém nos prejudicou, que receba a sua recompensa, conforme assim decidir o justo juiz. Foi assim também que o apóstolo Paulo entendeu. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas entregai a ira a Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, verso 19. Nessa parábola, Jesus usa duas figuras opostas. Primeiro, um juiz, que é pessoa importante, uma autoridade que se julga ser alguém bem superior a qualquer um. E de outro lado, uma mulher viúva, sem qualquer valor social. E, ao que nos parece, alguém que tudo o que possuía estava nas mãos de alguém que havia tirado tudo aquilo de que era possuidora. Alguém que poderia viver estendendo as mãos à caridade pública, pedindo, quem sabe, esmolas. Um outro aspecto que vemos foi que o juiz atendeu o pedido daquela pobre mulher, não por ter reconhecido seu direito, embora ele existisse, mas porque foi assim que disse: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, como já vimos no texto acima. O que queria era não ser mais incomodado, não queria ver aquela pobre mulher diante dele todas as vezes que saía na rua, falando com ele, batendo a sua porta. Mas Jesus nos fala de um outro juiz, que é alguém que ama, que vai sempre se preocupar com seu povo. O que Jesus está falando é que aquele homem que declara não temer a Deus e não respeitar os homens, atendeu o pedido de uma simples mulher viúva. O justo juiz jamais deixará de atender às nossas orações. E o que nos fala Jeremias nos dá uma perfeita visão da justiça de Deus. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias 11, verso 20. Jesus está nos perguntando como é que estamos orando, como será a nossa postura diante do justo juiz. E a pergunta que Jesus nos faz nos deixa meio que sem resposta,
pois Jesus nos faz uma pergunta e, constrangida, eu não sei como vou responder. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, verso 8. Como será que está a nossa fé? Aquela viúva estava diante de um homem que não temia a Deus e nem respeitava os homens, mas aquela mulher não desistiu de todos os dias ir ao seu encontro e pedir que lhe fizesse a justiça. Nós estamos diante de Deus, mas será que cremos e confiamos de que Ele vai julgar a nossa causa ou ainda duvidamos? Como será que estamos nos comportando diante de Deus, abandonando a nossa fé e procurando resolver os nossos problemas, mesmo que sejam difíceis, por intermédio de pessoas ou por nós mesmos? A palavra nos adverte. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4, verso 16. Será que estamos crendo nesse amor? Quando Jesus voltar, o que será que ele vai encontrar em nós? Podemos encerrar esse momento em que passamos juntos, refletindo sobre a parábola e comparando ela com o nosso proceder. O significado da palavra do juiz iníquo é bastante clara. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera, pois Jesus inicia esse ensinamento nos dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, verso 1. Na parábola, Jesus delineou de maneira clara e objetiva que havia dois juízes, um iníquo e outro justo. Com isso, Jesus chama a atenção para o que foi dito pelo juiz iníquo, ainda que não temam a Deus nem respeitem os homens, conforme vimos em Lucas 18, verso 4. Dito isso, Jesus faz uma comparação que visa mostrar a diferença que há entre um e outro juiz, e faz a seguinte pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, verso 7. O que Jesus nos ensina com suas palavras é que se um juiz ímpio, que não teme a Deus e não respeita os homens, que se mostra ser um juiz perverso e egoísta, fez justiça à causa da viúva, quanto mais fará Deus, que é santo e justo, em favor de seu povo, do povo escolhido por ele, que ora a ele de dia e de noite. Além disso, por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu motivado pelo desejo de livrar-se daquela mulher que o importunava, enquanto Deus, o nosso Pai, age por amor aos que são seus, aos seus filhos, como nos fala a palavra. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4, verso 16. Meus irmãos, que possamos mais uma vez termos recebido de Jesus um ensinamento de sua palavra. Que vamos sentir no nosso coração o desejo de orarmos, de buscarmos a Deus insistentemente, de entregarmos a Ele os nossos problemas, a nossa família e a situação calamitosa que vive esse mundo. Que Deus abençoe a todos e que a mão de Deus esteja pronta sobre cada um de nós para nos abençoar e nos guardar. Ser com Deus, que Deus seja com cada um. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.